Eu adoro estudar o budismo porque justamente quando a gente se dá conta de alguma coisa muito importante, quer compartilhar logo, né? Então, vim aqui para explicar para vocês, não explicar, mas compartilhar alguns entendimentos que eu tive ao ler uma parte desse livro aqui. Estou na página 244, se por acaso você tiver abertura dos olhos, que é a explanação do sensei sobre esse Gosho, tá bem? Então é o seguinte, ele, na página 244, 245, ele fala sobre a causalidade geral, causalidade maior, e também sobre a amenização do efeito kármico, a expiação das ofensas passadas e transformação do karma. Ele dá uma explicaçãozinha sobre isso. Tem uma hora aqui que eu fico um pouco confusa, apesar de ter entendido boa parte e me maravilhado, eu tem algum momento aqui que, de repente, você pode me ajudar nos comentários a compreender melhor, tá bem? Então, vamos lá. A origem de todo o mau karma pode remontar à descrença na lei mística e à calúnia a essa lei. Essas ofensas põem em movimento o ciclo de renascimento nesses maus caminhos, que é perpetuado para sempre. Sabemos que a vida não tem fim, sempre existiu e a gente está nascendo e renascendo, beleza? Enquanto a influência desse mal fundamental de calúnia permanecer, ou seja, enquanto eu estiver caluniando a lei, estaremos destinados a continuar acumulando karma negativo. E, por fim, incorreremos na retribuição sob a forma de sofrimento no mundo do inferno. Eis porque é tão temeroso o ato de caluniar a lei. Então, a gente sabe muito bem, a gente já conversou em outros vídeos, se você ainda não viu, tem vídeo aqui sobre o karma, né? O que é karma. Mas a gente sabe que quando a gente nasce e renasce nos maus caminhos, tem a ver com como a gente viveu a vida anterior, né? Beleza. Numa análise mais profunda, não, vou pular isso aqui. Todas as pessoas possuem o potencial para o estado de Buda. E ao revelarmos esse potencial, podemos atingir o estado de Buda na forma que nos apresentamos. Sabemos que todos os seres humanos, independente da forma como eles se apresentam, independente das causas que eles estejam fazendo nesse momento, por mais repugnantes que possam ser, essa pessoa tem o potencial de Buda. Isso é muito claro, isso é muito importante, né? Por mais que a gente fale não é possível, todo mundo. Se é vida, vida é Buda, vida é potencial de iluminação, tá bem? A origem de todo mundo é igual. Então, se a origem de todo mundo é igual, todo mundo tem esse potencial, é para todo mundo. Tá. Contudo, aqueles cuja vida é dominada pela escuridão ou ilusão fundamental, não só rejeitam essa verdade, como invejam, ressentem-se e odeiam e desprezam os devotos do Sutra do Lótus, que se dedicam incansavelmente para fazer com que todas as pessoas manifestem o estado de Buda. Então, um devoto do Sutra do Lótus está, buscando a própria iluminação, sim, mas também se esforçando para ajudar outras pessoas a fazerem o mesmo. Então, nesse sentido, ao refletir sobre a calúnia contra a lei, a causa mais grave do karma negativo, podemos obter uma percepção mais profunda. Desculpa, vou ler isso aqui de novo, ficou ruim. Nesse sentido, ao refletir sobre a calúnia contra a lei, ou seja, a causa mais grave do karma negativo, existem vários tipos de karma negativo, a gente sabe muito bem. Porém, a mais grave de todas é a calúnia contra a lei. Podemos obter uma percepção mais profunda da verdadeira natureza da escuridão fundamental, a fonte de todo o mal na vida. O budismo Nichiren abre o caminho para a transformação do destino, possibilitando-nos obter esse profundo entendimento do mal fundamental e eliminar sua causa original. Então, vamos lá. O que eu acabei de falar aqui? Que o respeito à vida é justamente a lei, todo mundo que existe, que está vivo, é manifestação da lei, beleza? Então, quando a gente
respeita isso, quando a gente compreende isso, nós não estamos caluniando a lei. Então, isso já é muito importante, já é um passo importante. Esta é a filosofia que está de acordo com o verdadeiro ensinamento budista, com o conceito da origem dependente exposto pelo Shakyamuni. Quando nos conscientizamos de que os sofrimentos de envelhecimento e morte originam-se da escuridão ou ilusão fundamental, ou seja, quando rompemos essa escuridão, podemos nos libertar desses sofrimentos. É isso que esse conceito ensina. Nossa, quando eu li isso, tenho aqui super grafado com coraçãozinho e tudo, porque, olha só, quando nos conscientizamos que os sofrimentos de envelhecimento e morte, muitas pessoas, assim, têm uma rejeição com o envelhecimento de si próprias ou até mesmo de outras pessoas, né? Tipo, não gosto de velho. Tem gente que fala umas coisas absurdas assim. E também não gostam do seu próprio envelhecimento, né? Cara, fazer cada aniversário é um problema. Cara, ai, tô sofrendo. Não, queria voltar aos meus... Enfim, esse não é o meu caso sobre o envelhecimento, mas sobre a morte, sim. E não é uma questão de ter medo de como eu vou morrer, apesar de que sim. Vou comentar aqui. Mas é justamente de morrer cedo e deixar coisas pendentes de objetivos que eu tenho. E, na verdade, esses objetivos não são por mim, mas pela minha família. Pela minha esposa, minha mãe. Imagina deixar minha mãe... Então, são coisas que eu tenho medo, né? De morrer antes da minha mãe. E como que eu falei o como, né? O como era justamente morrer como meu pai morreu. Que ele teve um ataque cardíaco fulminante e morreu nos meus braços. Isso foi tão traumático que eu tenho medo de morrer da mesma forma e causar o mesmo trauma às pessoas que eu amo, né? Não quero jamais que a minha esposa tenha a mesma experiência que eu tive de morrer perto dela, ter um ataque cardíaco fulminante, que seja uma coisa assim, ou quando eu tiver um filho, que seja da mesma forma. E aí, quando eu li isso, né, quando nos conscientizamos que os sofrimentos de envelhecimento e morte originam-se da escuridão ou ilusão fundamental, a gente consegue se conscientizar dela, né? A gente consegue romper essa escuridão. Aí eu fiquei assim, caraca, é isso que eu preciso para poder acalmar o meu coração, porque isso realmente é um tema que me causa sofrimento. Então eu preciso justamente orar no sentido em que eu vou compreender isso, para eu me libertar desse sofrimento. Eu não posso controlar como que eu vou morrer, né? Assim, apesar de que, se cuidar da saúde, a gente evita doenças, não sei o quê, blá, blá, blá. A gente sabe disso. Mas no fundo, a gente não tem totalmente poder sobre o controle dessas coisas, né? Pode ser um acidente, né? Pode ser tanta coisa. Mas esse é um fator que me dá um medinho, porque eu não quero causar sofrimento às pessoas que vão ficar. Pelo menos assim, todo mundo vai sofrer, obviamente. Eu espero que sintam, né, saudade, aquelas coisas, né, que a gente já sabe, porque quem já perdeu alguém querido sabe que não tem como não sofrer. Mas o trauma da maneira como morreu, isso eu não quero. É isso que eu tenho medo, sabe? Porque eu sofri isso com meu pai. Então, isso me causou um pouco de felicidade, porque eu acho que vale a pena eu orar para eu compreender isso, para eu poder me libertar desse sofrimento. E entregar, né? Deixar entregue à própria lei, a lei de causa e efeito. E entender que isso eu não posso controlar. Enfim, tá. Vamos continuar aqui a leitura. Eu tô pulando algumas coisas, tá? Só para o vídeo não ficar muito longo. Mas aqui, ó. O conceito da transformação do destino ensinado no budismo de Nichiren Daishonin, entretanto, não se baseia nessa causalidade geral. A causa fundamental do karma negativo, conforme já foi dito,
está na descrença na lei mística e na calúnia a ela. Cara, olha isso. A gente sabe muito bem que a lei de causa e efeito, ela tá na vida de todo mundo, independente se ela acredita ou não. Se ela acredita em qualquer outra coisa, em Deus, em Alá, que eu acho que significa Deus também, só que em outra língua, nas forças da natureza. Independente disso, a lei de causa e efeito tá na vida de todo mundo, tá? Porém, aqui diz, a causa fundamental do karma negativo, como já foi dito, está na descrença dessa lei. Ou seja, não existe lei de causa e efeito. Isso não tem problema. Ou seja, as pessoas fazem um monte de coisa achando que elas não serão, não terão efeito daquilo. Isso existe, né? E a calúnia é justamente você não só não acreditar, mas atacar, falar mal, fazer dano a quem de fato também acredita. Não, né? Enfim. Tá. Em contraste, a causa geral, a causalidade fundamental de atingir o estado de Buda com base na lei mística poderia ser chamada de causalidade maior. Ou seja, nós praticantes do budismo de Nichiren Daishonin, temos essa causalidade maior, que é justamente essa intenção, essa prática intencional de atingir o estado de Buda e fazer com que as outras pessoas também. Ou seja, a causalidade que relega todas as causas e efeitos negativos, como também inclui todas as causas e efeitos bons, fundamentados na causalidade exposta pelos ensinamentos anteriores ao Sutra do Lótus. Tá, eu poderia não ter lido essa parte, mas enfim. Então, aí a gente já sabe, né, que existe a questão de amenizar esses efeitos negativos, porque às vezes a gente pensa, caramba, mas eu não sei o que eu fiz em vidas passadas. E tudo bem, não é para saber mesmo, ninguém sabe. Só que praticamos justamente para poder superar esses efeitos, enfim, que vão surgir na nossa vida, inevitavelmente. Aí existe essa questão da amenização do efeito kármico, a expiação das ofensas passadas e transformação do karma. Então, se analisarmos mais profundamente o princípio de transformação do karma no budismo de Nichiren Daishonin, com base nessa causalidade maior, ou seja, nesse esforço de atingir a iluminação ou seja, estar no caminho do Buda, como é aqui o canal, poderíamos dizer que ele abrange 3 aspectos. 1. Amenização do efeito kármico. 2. Expiação das ofensas passadas. E 3. Transformação do karma. Amenizar o efeito kármico significa transformar o karma pesado em um karma mais leve. Então, a gente fez lá uma coisa no passado, e, gente, não necessariamente em vidas passadas, tá? É nesta existência também. Às vezes a gente pode se dar conta no momento que a gente fez uma coisa bem ruim, né? Isso acontece comigo. Caraca, dei mole. Eu falei uma coisa péssima e machuquei alguém bem mal, sabe? Beleza. Em outras palavras, podemos receber um efeito de forma mais leve e expiar a pesada retribuição pelas graves ofensas cometidas em existências passadas, que normalmente receberíamos por um longo período. Isso expressa o princípio da transformação do destino do ponto de vista da severidade da retribuição recebida. Então, se não fizermos essa causalidade maior, que é esse esforço de estar no caminho da lei e atingir a iluminação, poderíamos, por muito tempo, estar recebendo esse efeito kármico, porém, isso não acontece, isso é amenizado, fica mais leve. Então, expiar as ofensas passadas significa erradicar. É isso que eu não entendi. Expiar significa erradicar a influência do pesado karma criado em existências prévias. Eu acho que foi isso que eu não entendi. Qual que é a diferença então entre expiar as ofensas? Significa erradicar? Eu pensava que expiar tinha a ver com
entender, sabe? Enfim, não entendi isso aqui. Então, transformar o karma pode ser descrito como mudar um incessante ciclo de renascimento dos maus caminhos devido às sérias calúnias contra a lei cometidas em existências passadas num ciclo de renascimento nos bons caminhos. Então, transformar o karma é justamente, pum, eu não vou mais fazer, inclusive, causas que me fizeram ter esses efeitos negativos. Eu já não faço, eu interrompo aqui, eu estou transformando, inclusive nas próximas existências, isso já não vai mais fazer parte, né, da minha vida. Podemos interpretar isso como uma alteração no curso de nossa vida na vasta dimensão do passado, presente e futuro. Cara, isso é muito bom. Eu sei o que você acha. Comenta aí o que você está achando sobre isso. Então, a seguinte passagem do escrito Amenização do Efeito Kármico de Nichiren Daishonin inclui os 3 aspectos da transformação do destino que mencionei. O Sutra do Nirvana expõe o princípio de amenizar o efeito kármico. Se uma pessoa na presente existência não erradicar o karma negativo acumulado desde o passado, ela experimentará o sofrimento do inferno no futuro. Então, aí fica aquela coisa, mas a pessoa faz um monte de coisa e ela continua vivendo uma vida boa. Primeiramente que você nem sabe, né? Porque a gente julga as pessoas terem uma vida boa com a questão financeira. Mas você não sabe como que ela vive a vida dela por dentro. Mas enfim, aqui diz exatamente isso. Não erradicar ela experimentará o sofrimento do inferno no futuro. No entanto, se enfrentar grandes obstáculos nesta vida, o sofrimento do inferno se desvanecerá instantaneamente. Então, nós que estamos praticando, a gente já estava, vamos dizer assim, é o que uma vez eu escutei, né? A gente meio que adianta, a gente meio que traz, justamente acelera o efeito do karma, justamente para a gente, de uma vez, transformar. Poderia, esse efeito karmático que está vivendo, a gente poderia viver em outras vidas por muito tempo, só que a gente meio que já está adiantando a coisa para que nesta existência, com a sabedoria do Buda, com a sabedoria da nossa prática, a gente possa transformar. No entanto, se enfrentar grandes obstáculos nessa vida, o sofrimento do inferno se desvanecerá instantaneamente. E quando morrer, essa pessoa obterá os benefícios dos mundos humano e celestial, e também dos mundos dos 3 veículos, ou seja, dos ouvintes da voz, dos que despertaram para a causa, e do Bodhisattva, e do veículo mundo, do veículo único, desculpa, o mundo do estado do Buda. Essa parte aqui, ela está inclusive no Gosho, tá? Então, só para terminar, para não ficar muito longo esse vídeo, fala assim, Daishonin também diz que podemos pôr fim ao ciclo dos 6 caminhos, mundos de ilusão e de sofrimento, e obter o benefício dos estados de tranquilidade e alegria, erudição e autorrealização, Bodhisattva e Buda, existência após existência. Em outras palavras, com base em nossa transformação nesta vida, podemos entrar no ciclo de renascimento nos bons caminhos. Este é o conceito da transformação do karma. É isso. Eu achei isso muito maravilhoso. E não é que eu nunca tenha escutado sobre, não é isso, mas eu acho que agora isso está fazendo mais sentido. Porque eu tô ativamente nessa intenção, né? Antes era muito mais... Eu estava sofrendo tanto, que apesar de ler, é como que eu não conseguia, entender isso de forma genuína. Só que é isso. Amenizar o efeito kármico significa transformar o efeito do mau karma e do sofrimento, que normalmente continuaria por incontáveis existências, e pôr um fim a ele nesta existência, combatendo a calúnia, a lei mística. Então, minha gente, isso é maravilhoso demais. Eu queria compartilhar isso com vocês. Eu queria saber também o que você acha.
comenta aqui, dá like, compartilha e se inscreve no canal para poder receber mais conteúdos como esse. Porque eu tô nessa jornada e se você quiser entrar nessa jornada de aprender mais sobre o budismo, de Nichiren Daishonin, é isso. Só dá a mão para mim que vai ser um prazer ter a sua companhia. É isso, um beijo e tchau.